Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 28 de março de 2023, terça-feira, com a Malu Magalhães e o Luiz Otávio. Bom dia, Mauro! Bom dia, Isis! E aí? Tudo certo? Bom dia, Ana Tereza, bom dia, Ana Paula. Como vão? E aí, Isis? Como dormiu ontem após a aula? Terminou tarde ontem, né? Quase 9 horas. Carla, tu também? Como é que foi com a aulinha de ontem? Tudo certinho? Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Essa é a Malu. Bom dia, Maria. Conceição, como vai? Olha aí, nossa, muito bem. Eu dormi bem ontem também. Mexeu bastante, disse a Carla. Ontem a gente brincou um pouquinho. Lucelena, tudo bem? Também estava na aula ontem. Conseguiu a Eliana, também estava na aula ontem. Olha aqui, galera. Como é que vocês dormiram? Dormiram bem? Ontem a gente mexeu um pouquinho, né? Deu uma bagunçada. Bom dia, Stanley. O balanço da Malu é ótimo, né? Então tá. Ontem a gente fez uma aulinha ali, ficou até quase às 9 da noite. E aí deu uma mexida no pessoal. Então vamos lá, notícias. Aí a Isis colocou aqui. Aquela meditação precisa alcançar muitas pessoas, porque faz bem coletivamente. Bom dia, Ângela. Ontem a gente fez uma prática e a Isis quer que eu grave essa prática aí para mais pessoas se beneficiarem. É uma possibilidade. Bom dia, Paulinha. Então, notícias. Bom dia, Rosali. Notícias da paróquia. Carla também concorda. Então, notícias. Bom dia, Graça. Hoje à noite tem meditação presencial e online. Quem quiser participar, manda um recado. Né? Quem estava querendo, tu dá aula online de meditação e tudo mais. Bom dia, nega. Então agora a gente está oferecendo online também, tá? Então é o grupo presencial que se reúne aqui nas terças às 19h15 e quarta às 7h15 da manhã. Pode escolher qualquer um dos horários. Não fica, né? E aí pode ser, enfim, pelo Zoom, né? Não fica gravada essa prática, essa aula. Bom dia, Tael, bom dia, Rosa. A Ana Tereza quer que grave a meditação. Então, encontro presencial e online hoje. Quem quiser me chama. Aí a gente conversa como é que funciona, passa as instruções, os detalhes, certo? Quem estava pedindo, então tá aí a oportunidade. Essa é a oportunidade. O que mais? Tem yoga com a Amanda, antes da minha aula tem yoga com a Amanda, às 17h45, quem quiser participar, daí já fica direto para a aula de meditação. Beleza? Tá feito o recado? E eu tenho o Despertim, né? O Despertim que acontecerá em abril. Logo tá aí, ó, dia 10 de abril, tá? Começa o Despertim, que é para os adolescentes, presencial somente, certo? Então procurem aí quem tem adolescentes aqui na região que quer trabalhar com os adolescentes. São 15 semanas, um trabalho extenso, longo e interessantíssimo, de mindfulness, com teatro, com música, com dança, tem 9, 10 profissionais envolvidos. Ok? Luciane Hall, bom dia, vamos lá. O poder das Dakinis, 12 mulheres extraordinárias moldando o futuro no ocidente do budismo, com a Micaela Haas, editora Lúcia da Letra. Bom dia, Luana. Tudo bem? 2 Luanas entraram. Não, a Luciana e a Luana. Bom dia, Kátia. Tudo certo? Dormiu bem, Kátia, após o nosso encontro de ontem? Olha a galera que está aqui. Estava ontem de noite também no Dharma, né? No Mindfulness. E agora está aqui no Dharma. O pessoal pega aparelho, é isso aí. E é assim que começa a funcionar, entende? Quando tu começa a ter uma constância, assim. Tu vai girando, tu dorme. Sabe que no Zen, quando a gente acorda no retiro, tu não pode falar. Tu tem que acordar todo mundo junto.
Eu contei isso, mas tem muita gente nova aí, né? Então no Zen é assim, eles batem o sino, né? Todo mundo acorda. Ninguém fala nada. Arruma sua cama, vai ali, faz suas necessidades no banheiro assim, e só isso. E já vai direto para o Zendô, que é o templo, né? Aí tu vai para meditar. Senta e medita. Né? Voltado para a parede, encostado na parede. Assim, a parede está aqui a 50 centímetros da tua frente. E aí tu fica meditando. Aí tem as práticas, né? Aí depois a gente vai para o café. Em silêncio, todo mundo junto. Se movimenta. Vai para o café, em silêncio, absoluto silêncio. Aí depois, lá pelas 9 da manhã, isso já desde as 5h30, aí que a gente vai falar. Aí, porque a gente tem que ouvir a primeira palavra que a gente tem que ouvir é do Dharma. Bom dia, Márcia. Bom dia, Natalina. Então, é feito o ritual de manhã, as primeiras palavras que a gente ouve é o Dharma. E à noite é a mesma coisa. Aí tem todas as atividades do dia, aquela coisa toda. Chega de noite, bate o sino, ninguém mais fala. Porque depois que tiver a gente vai para o Zendô, faz as práticas, faz os rituais, ouve o Dharma, né, os ensinamentos do Buda, ouve todos os ensinamentos, né, daquela noite, e aí depois de 1 hora e meia, dependendo, a gente vai para dormir. Bate o sino, ninguém mais fala. Porque a última palavra tem que ser o Dharma. E olha que legal. E aí vai constante isso. Primeira palavra do dia e última palavra da noite. Bacana, né? Eu acho muito bacana. Então, as gurias aí, ó, dormiram ontem com Mindfulness e acordaram com o Dharma. Página 197. Rápida. Elizabeth acrescenta que se sente extremamente abençoada. Até mesmo porque contra o Rinpoche é muito aberto e muito progressista como pessoa. Ela pode falar com autoridade sobre suas lutas agora, porque trabalhou meticulosamente em suas dúvidas. Bom dia, Natasha. Esses professores são como uma força da natureza. Às vezes é difícil entender porque eles agem e falam de determinada maneira. Se você tentar descobrir isso racionalmente ou de acordo com o que o seu ego deseja, não vai chegar a lugar algum. Então, às vezes, os professores, né, dizem coisas, né, os professores do Dharma, do budismo, e que às vezes te rompe, assim, né, dá uma voadeira no meio. E aí a gente já falou várias vezes, né, ou tu percebe que aquilo é um momento que é quase um koan, assim, que tu vai romper com a tua estrutura do ego, ou tu fica magoadinha e some, e aí não quero mais brincar, aquela coisa toda. Pá, aí é o momento que tu perdeu. Falo por mim, assim, já aconteceu comigo, tipo, não gostei. E aí quando depois de 5 anos eu fui entender, tipo, mas que boca aberta, né? Era justamente isso. Aí levou 5 anos para entender. Que eu poderia ter entendido, rompido com aquele ego, aquela estrutura assim, e pensado, pô, vou continuar, vou ver por que aconteceu isso, né? Aí o ego se desfaz, quebra, craquela todo. Se naquela época eu tivesse entendido, alguém tivesse me avisado, segue boca aberta. Tu não é o teu eguinho que tá feridinho. Aí o bocó aqui não seguiu, né? Determinadas linhagens, assim. Aí disse, não, tô magoado, tô sentido. Aí perdi pra caramba. Perdi muito, sou eu que perdi, porque a pessoa segue ensinando. Óbvio, né? Bom dia, Flores Gata. É isso? Flores Agata. Então a gente tem que ter esse cuidado. Assim, quando o professor te diz alguma coisa, é para quebrar a estrutura do teu ego. E aí tu sigo. Aí tu acorda, tu diz, opa, ele tá querendo dizer alguma coisa. É o momento, gente. E eu, muito boca aberta, não tive essa instrução há anos atrás. E aconteceu 1 ou 2 vezes, assim, de eu, não vou mais seguir. Aí perdi. Agora estou voltando a seguir tudo de novo. É preciso, de fato, ter uma maneira mais ampla de ver as coisas, o que significa um desejo de abrir mão do ego. Agora pode falar o que quiser, não estou nem aí, só dou risada pro meu ego, assim, de bora, pode falar. Tô ouvindo. Muitas vezes as palavras e ações do seu professor a desafiaram. Eu poderia inventar todos os tipos de justificativas para explicar por que algo era injusto. Mas quem desafiaria os limites da minha mente conceitual? É isso, ele desafiava a mente conceitual dela. E é isso que os mestres devem fazer, quebrar com essa mente conceitual. E se a gente entender isso, a gente ultrapassa. E aí é um
um horizonte que se abre. Se entendermos a relação professor-aluno corretamente, traremos tudo para o caminho. Bom dia, Fátima. Às vezes não consigo ver os benefícios a longo prazo, mas ao fim acabo vendo. Isso nunca falha. E minha apreciação e amor por ele continuam crescendo. Liberdade nas pedras. Aqui tem uma foto dela escalando. Olha como ela é atlética. Ela tem 60 e tantos anos. Né? Olha a fotinha. Dá para ver aí? Está ali pendurada nas pedras. Bom dia, Vinícius. Embora não esteja mais em retiro estrito, ela costuma visitar o centro de retiros, nem que seja para guiar os praticantes que agora seguem o mesmo caminho das cabanas de madeira simples, que pontilham o vasto terreno. Em outros dias, ela fica em casa, escreve uma nova postagem no blog, em sua cozinha aconchegante, estuda ou dá aulas pela internet. Seu gato laranja mal-humorado, Dom Julio, pula em seu teclado e digita algumas letras, antes de ser gentilmente afastado por ela. Certa noite, os faróis do seu carro iluminaram o gatinho no meio da estrada, tremendo. Ela levou o gatinho para casa, uma boa ação. Mas agora Dom Julio é um habilidoso caçador de ratos e pássaros e mata muitos animais. Daí é um problema. Ainda assim é uma boa ação salvar um assassino? Pergunta meio brincando. Ela encontrou sua vocação traduzindo a sabedoria ancestral do budismo para o americano moderno. Até mesmo seu pai, o marxista convicto, passou a apreciar seus ensinamentos. Seus pais, Naomi e Marvin Mattis, moram bem perto dela. Marvin admite: comecei me afastando de mim mesmo ao me tornar um político. Bom dia, Ana Karenina. É interessante, né, esse nome. Sempre quando eu leio, só penso nos russos aí. Você consegue imaginar isso? Então, o pai dela se afastou muito, né, de si por estar envolvido no meio político. Né? Quando via pessoas se entregando ao guru, ficava horrorizado. Agora, mais de 2 décadas depois, ele fala com admiração. Minha vida se abriu como se eu fosse uma virgem de 17 anos. Bom dia, Lu. Ele atribuiu seu despertar espiritual ao marido de sua filha, mas também a sua própria transformação aos ensinamentos. Elizabeth se comunica comigo diretamente, diz ele, e ela não pinta lótus dourados, ou seja, né, não fala através de meias palavras. Elizabeth ri alto, mas depois abaixa o olhar um pouco envergonhada, quando seus pais derramam elogios sobre ela. Elizabeth é sempre cordial e disposta a gargalhar, mas também reservada. Ela só perde algumas camadas de reserva quando se aventura ao ar livre, no deserto das montanhas ao redor de Criston. Por muitos anos, viu pessoas escalando os picos rochosos verticais que um gigante espetou nas planícies desérticas do Colorado. Eu me perguntava como aquilo era possível. Diz ela, e claro, teve que testar por si mesma. Observá-la colocando o cinto e explorando os penhascos significa se aventurar em outra aula de Dharma. Pendurada na parede de pedra, presa entre uma borda escorregadia e uma saliência, lá também ela descobre o Dharma e uma analogia com a própria vida. Eu, quando saio pedalar, quando saía mais vezes, assim, agora ando meio assim, estava pensando, acho que depois que eu tive o Covid, pensei isso ontem, depois que eu li também uma postagem de outra pessoa, meu fôlego não está mais o mesmo. Isso tem me incomodado, assim, porque eu saía pedalar e esquecia da vida, assim, pedalava o dia inteiro, assim, se deixasse. E agora, nossa, tem sido complicado. Até voltar, não sei se isso vai voltar. Mauro, fala aí se tu tá aí. Vai voltar? Vai voltar aquele fôlego de antes? Gente, é uma sofrência para correr e para pedalar. E eu saía, nossa, horas pedalando. Achava o máximo. Agora tudo é nossa, até adaptar, até o fôlego vir, até a energia voltar, é um problema. E aí, falando nisso, eu usava isso para pensar no Dharma, fazer a acupuntura que volta. Pois eu ando precisando fazer acupuntura.
ando precisando fazer acupuntura. Eu estou com algumas... eu estou com várias inflamações do corpo. Muitas pessoas estão com essa defasagem no fôlego, eu inclusive. Eu estou com várias inflamações, com uma inflamação na mão aqui, tendinite, né? No pé, por causa das corridas, no dedão, embaixo do dedão, no braço, que não cura nunca, por causa de umas podas que eu fiz umas árvores aqui, há meses atrás, e continuo com dores. Então eu estou com várias inflamaçõezinhas, sabe? E aí comentei, quero fazer acupuntura para ver se resolve isso. E agora tu falou também para acupuntura para o fôlego, não sabia. Também vou comentar com a Gabi. Eu ainda não comecei, eu estou só prometendo que vou fazer, não fiz. Estou com várias inflamações. E aí saí pedalar semana passada, sábado, sei lá, sexta, sábado. Foi um horror. Fiquei decepcionado comigo. Um pedal horrível. Ficar suspenso em uma pedra e não ver a possibilidade de subir e descer é uma experiência exagerada de enfrentar o desconhecido. A Ângela diz, eu também corri nas trilhas, hoje também sinto falta do fôlego. Pois é, o Tael diz que a quiropraxia ajuda também. E para a memória tem acupuntura? Ah, não, para a memória é a meditação. Para a memória é a meditação. Mas tem medicamentos que tem vários alunos que estão tomando medicamentos que são ansiolíticos e conhecidos também, e que estão com problema de memória. Então observa se não são os problemas, não são medicamentos, né? Às vezes qualquer medicamento causa um problema de memória, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas estou falando porque alguns alunos, algumas pessoas relataram. Naquele momento estimulante, assustador e vibrante, quando ela não consegue encontrar um ponto de apoio, nossa mente pode cair em uma quietude aberta, a mesma quietude aberta que encontramos em qualquer situação, em que perdemos os pontos de referência que nos são familiares. E é isso, né? Ela foi escalar a montanha e viu que tem pontos de... esses pontos de referência que a gente perde, né? E quando eu fui pedalar, o que me incomodou foram os pontos de referência. Porque eu pedalava e eu tinha tempo de ficar elaborando, né? Ou simplesmente estar na natureza, ou simplesmente estar elaborando ensinamentos, assim, por horas, assim, horas. Pegava um ensinamento e ficava contemplando o ensinamento, assim, quando pedalava, gentilmente pedalando, sabe? Agora não, agora eu estou preocupado em respirar. Era só o que eu pensava, como é que eu respiro nessa situação? Porque eu estou morrendo. E eu sou de peixes, e peixes tudo a gente está morrendo. A acupuntura trata a pessoa, então trata tudo. E a meditação é um caminho também. Olha aí, tá ótimo. Então, né, aí os pontos de referência se perderam, porque quando eu pedalava, eu tinha esses pontos de referência. Hashtag vai passar, diz a Isa. E é disso, afinal, que se trata o Dharma. Permanecer presente e aberto, relaxar até mesmo em situações de investigação. E, de repente, todos os tipos de novos padrões e formas começam a emergir da rocha. Mas eu sou de peixe, sou exagerado total, assim, 100%. Enxergamos lugares para nos apoiar que não enxergávamos antes. No fim da tarde, ela visita os estábulos, como faz quase todos os dias. Este deve ser o único hobby que ela carregou de sua adolescência em Santa Mônica. Elizabeth instantaneamente brilha quando chama sua égua no pasto. Claro, ela escolhe o único cavalo que ninguém mais conseguia montar. Brownie, uma égua branca e agressiva, a líder voluntariosa da cavalaria. Observa Elizabeth sussurrar suavemente para sua égua, escovando e colocando a sela. Mas, assim que monta, Brownie começa a empinar na pista de terra. Elizabeth tenta galopar, e Brownie começa a galopar a toda velocidade, correndo pelos campos pontilhados de amarelo. Então ela é uma Amazonas, né? Com o cenário deslumbrante das montanhas rochosas ao fundo, suas corridas parecem perigosamente belas. Eu me preocupo sem saber se Elizabeth está no controle de seu corcel. Quando se vira e trota de volta, ela admite que também ficou um pouco nervosa, mas com um grande sorriso no rosto. Eu me sinto livre. Ela sussurra ao vento, quase suspira. Eu me sinto tão livre. E aí termina a saga da Elizabeth. E daí nós vamos começar uma outra aqui, ó.
Então, Elizabeth é isso, né? Vocês já leram, né? Poderes de uma Pergunta Aberta, a gente leu aqui, né? Então, quem quiser pesquisar mais sobre ela, Elizabeth Nangiel, tá? Com Y. E aí a gente vai começar agora aqui, ó, a Kadru. A Kadru aqui, mora aqui no Brasil, uma americana, tá? Aqui, ó, Chagdu Kadru, estão vendo ela? Quem já fez o retiro com ela? Eu já fiz, várias vezes. Ela é ali do Três Coroas, retiro em Três Coroas, né? Perto ali de Gramado, ali, né? Aquela região da serra aqui do Rio Grande do Sul. Um templo maravilhoso, né? Que o Chagdu construiu. E outras pessoas com ele. Então vamos começar com a Chagdu. Quem já fez o retiro com ela? Levanta a mãozinha aí. Quem já foi lá visitá-la? Enquanto isso, enquanto vocês não levantam a mão ou estão pensando, bom dia, Mara. Lembrando que hoje à noite tem aula de meditação presencial, tá? 7h15, 19h15 e amanhã 7h15 da manhã. Presencial, aqui na Arquitetura da Mente. E pode ser também online. Quem é de fora do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Lachado, pode fazer online. Me chama que eu explico como é que funciona, ok? Tem yoga também às 17h45 hoje e amanhã às 7h15 da manhã presencial. Tá? Pode ser online também com a Amanda, ok? Com a Amanda Yogni. Olha quanta coisa legal acontecendo aí. E procurem aí na nossa timeline Despertim, que é para adolescentes. Somente presencial, começa dia 10 de abril. Com uma galera, assim. Feito? Então vamos lá. Chagdu Kadru, que se chama Jani Deadman. Vamos ler um pouquinho sobre ela. Como limalhas de ferro atraídas por um imã. Uma ex-jornalista do Texas fala sobre seu casamento espinhoso com o renomado mestre tibetano. Então, para quem conviveu com ele, eu não cheguei a conviver com o Chagdu, né? Dizem que ele era bem difícil de lidar, assim. Algumas pessoas muito próximas que conviveram desde o início, que ajudaram a construir o templo, assim, me relataram assim que era complicadíssimo de conviver, bem complicado. Mas é isso. Para um olho perspicaz, todas as outras professoras desse livro são imediatamente identificáveis como budistas. Seja por meio de suas vestes ou roupas tibetanas, seja por meio ou por um amuleto protetor em volta do pescoço. Esta refinada senhora de cabelos louros com corte de pajem não usava joias nem anéis do Dharma quando nos encontramos em Los Angeles. Apenas um colar de pérolas sobre sua roupa executiva casual, uma saia cinza e um cardigã branco. Chagdu Kadru tem olhos azuis excepcionalmente brilhantes e um olhar gentil que pode se tornar desconfortavelmente investigativo. Ela fala muito baixinho e quase hipnoticamente devagar. Ela fala bem devagar mesmo. Enquanto eu precisava gritar minhas perguntas para que ela pudesse entendê-las. Chagdu Kadru é o título de seu falecido marido, Chagdu Rinpoche, que faleceu em 2002, nasceu em 1930. Deu a Jani Deadman, após vários anos de casamento. Chagdu Rinpoche e Kadru foram casados por 23 anos, até seu falecimento em 2002. Agora, com 60 anos, Chagdu Kadru passa a maior parte do tempo perto de Três Coroas, na costa leste do Brasil, em um centro budista que leva seu nome, Chagdu Kadru Ling. Gente, quem aí conhece, levanta a mão, então, eu sei que não conhecem a Chagdu, porque ela fica bem reclusa lá mesmo, ela não aparece, é só nos retiros mesmo. Mas quem já foi em Três Coroas, já visitou. Quem não visitou e é daqui do sul, tem que ir. Tem que passar um domingo lá, é algo excepcional. Né? É surreal, assim, de lindo. No alto do morro, assim, uma vista maravilhosa. E ficar por lá é muito forte, assim, muito forte. Fazer retiro lá. Quem já foi passear. Ela é especialmente reconhecida por seus ensinamentos sobre Poa. Aliás, a Carla já foi. Vai ter um retiro de Poa, né, que é a transferência de consciência na morte, né? Agora,
Final do mês de abril, se não me engano, e eu estou pensando em fazer. Pois é, agora que eu me lembrei. Eu tenho que olhar a data. Mas precisam pré-requisitos. Então, não é assim, só se inscrever, tem que ver ali qual é o pré-requisito. Pré-requisito são vários retiros antes. Então, quem quer fazer, dá uma olhadinha se já fez alguns retiros lá no Chagdu, tem que ser feito lá. Né? E se tem pré-requisito para fazer. Eu vou ver como é que tá. Eu acho que é final de abril. A Eliana também foi, a Kátia também foi. Bacana, né? A tradicional prática tibetana de transferência de consciência na hora da morte. Quando pergunta a seus alunos sobre ela, todos enfatizam sua impecável ética de trabalho e sua humildade. Bel Pedrosa, uma de suas alunas brasileiras, lembra vividamente que quando visitou o Chagduling pela primeira vez, há muitos anos, se inscreveu para limpar os banheiros externos e se viu esfregando o chão lado a lado com Chagdu Kadro. A Ângela também foi. Apesar de ser esposa de Chagdu Rinpoche, diz Bel, ela faz qualquer coisa. É sempre a primeira a intervir quando algo que ninguém quer fazer precisa ser feito. Nada está abaixo dela. Dzongzar Khyentse Rinpoche, que é um maravilhoso mestre também, né? A quem Chagdu pediu ajuda para guiar em seus centros, a chama de um exemplo perfeito de esposa de um lama. Ela envergonha todas as outras, até as tibetanas. A frase que Chagdu Kadro fica repetindo durante nossa entrevista de 3 horas é: eu sou realmente muito comum. No entanto, sua vida extraordinária conta uma história diferente. Então a gente vai ver essa história a partir de amanhã. Ok? Só para introduzir sobre a Chagdu. Quem não foi ainda no centro de Três Coroas e mora aqui no Rio Grande do Sul, que é pertinho para qualquer... Não é tão pertinho para qualquer situação, mas enfim, tem que ir. Vale muito a pena. É um universo que foi construído lá no alto do morro, assim. Muito lindo. E tem retiros eventuais de um dia, que daí é livre, é aberto, assim, com a lama Sherabdroma. E geralmente é ela que dá, que é a residente, né? Bom dia, Ivan, tudo bem? E aí vocês podem fazer esse retiro que é aberto, assim, é só de um dia, 2 dias, às vezes é sábado, domingo, assim, termina, é 2 dias. E aí então vale a pena fazer, porque ele é pré-requisito para outros retiros. A Luciana disse, é muito lindo, a Carla quer voltar com outro olhar. Não, quando a gente tem conhecimento do budismo, tu olha e percebe muita coisa, assim. Aí tu te conecta, né? Aí faz o link. Ok? Vamos lá? Se coloque numa postura possível e ideal para hoje. Se permitam esses instantes, breves minutos. Já trazendo atenção aos sons à sua volta, ancorando a mente nos sons. Percebo que os sons estavam acontecendo. E quando a gente reconhece, passa a ter consciência, vejam o que acontece. Quando a gente tem consciência de algo, imediatamente a gente começa a julgar. Esse som é alto, esse som do carro é bom, é ruim. Vejam se conseguem ouvir apenas ouvindo. Apenas ouvindo o som. Sem julgar se é bom ou ruim. Da mesma forma, as sensações do corpo estavam acontecendo, ele estava se movimentando o tempo todo durante a nossa fala de hoje de manhã do Dharma, tendo sensações de tensão, de repouso, de relaxamento, de calor, de frio. E agora eu peço que tomem consciência dessas sensações e vejam como a mente se movimenta,
Se ela julga ou apenas observa. Quais as sensações que é possível perceber no corpo? Consegues apenas nomear sem julgar se há alguma dor, alguma tensão? Da mesma forma, os pensamentos que surgem. Consegues apenas observar como estás se sentindo agora, sem julgar se estás cansado, agitado, agitada. Apenas olhar e observar e dizer: cansado, estou agitada, estou bem, estou mal, estou alegre, estou triste. E sem julgar por que esse sentimento. Apenas observe. E por fim, veja se é possível ancorar na respiração. Já estava respirando, da mesma forma não precisa mudar. Apenas a mente observando a respiração, o ar entrando, o ar saindo. Veja se é possível permanecer nesse estado de observação pura. Vejam que nesse momento os pensamentos diminuem, as sensações, os sentimentos ficam em segundo plano. Você está com a experiência no momento presente. Observe que, estando no momento presente, as dores, sentimentos, eles cessam. A relação com eles cessa por alguns instantes. Procurem testar isso por si mesmo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, até a noite, quem eu encontro hoje online ou presencial, e até amanhã de manhã. Bom dia!